Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. Hoje eu e a Dani, a gente está iniciando um novo livro, que é este daqui, Sem Esforço, Torne Mais Fácil o que é mais importante, do Greg McKeown, acho que é assim que fala. A gente encerrou, né, o Napoleão Hill, As Leis do Triunfo, e agora a gente está começando esse daqui. A Dani já chegou. Vou chamar a Dani, minha parceira de live de toda quarta-feira. Dani, tô mandando o link para você, o convite de hoje. Foi. Oi, Washington. Oi, Bel. Como vão? Bom dia. Bom Fala, dia! amiga. Bom dia. Tudo Tudo bem? Tudo certinho. Estou falando aqui pro pessoal que está começando hoje, então, o nosso sem esforço. Ai, gente, veio assim, né? Como é bom. Ah, sem esforço mesmo, porque é um livro muito gostoso que a gente não precisa de esforço nenhum para ler. Bom dia, Washington. Bom dia, quem está chegando. A gente terminou o Napoleão Hill, As Leis do Triunfo. Foi maravilhoso também. A gente está aí desde o início do ano. E a gente está começando esse aqui hoje, gente. Toda terça, então, a gente vai estar aqui de manhã, batendo um papo sobre o capítulo deste livro. Oi, Aline. Oi, Larissa. Bem-vindas. E a gente está começando, né? Então hoje a gente vai falar um pouco da introdução do livro e do primeiro capítulo. E aí, Dani? Exatamente. Muito gostoso de Ah, ler, né? só muito gostoso de ler. Eu recomendo que todo mundo faça essa leitura. E eu, inclusive, falei hoje para a Greta, eu acho que eu estava precisando mesmo desse livro. Muito Porque legal. nós somos muito de uma geração, eu acredito que a nossa geração, né, Greta, é uma geração do que o sucesso vem por meio do trabalho duro, né, do fazer muito, Uma de se crença, né? Tem esforçar que trabalhar demais, demais. tem que estar que só um trabalho bem feito é um trabalho que vem depois de muito tempo de dedicação, então, nossa, ler esse livro me tirou assim, me aliviou muito começar, né? Porque nós estamos só no Sim. segundo, né, lemos 2 capítulos, mas me aliviou um pouco dessa sensação de que tudo bem não ficar o dia inteiro produzindo que nem um, né, desenfreadamente. E é isso que ele fala, que nem tudo tem que ser tão difícil. E a gente vem de uma cultura, né? Nós estamos aí, gente, nós estamos quase 50 aninhos, né? Então, a gente vem de uma cultura, né? De que tem que trabalhar muito, tem que se esforçar demais, tem que acordar cedo e ser sempre o melhor. E a gente está percebendo, na realidade, que não, que isso, de certa forma, adoece, né? A gente acaba criando uma ansiedade muito grande, que é o que a gente tem visto por aí. Ambas aqui são psicólogas, e a gente percebe o quanto isso, na verdade, é uma mentalidade, uma crença muito antiga, né? E que a gente percebe que não precisa. Eu estou com casos de burnout, né? Estou atendendo vários casos com burnout. E a gente está trabalhando, até comentei isso com o meu paciente anterior, né? Sobre essa leitura do livro e como é importante a gente falar, não precisa, né? Chegar no seu limite de esforço. Não, a coisa tem que ser mais leve, e pode ser mais leve. Eu sempre falei isso, né, Dani? A gente pode ser mais É, leve, né? A gente tem a sorte, o e- privilégio de escolher uma profissão que a gente ama. Então, a gente faz com leveza aquilo que a gente ama. Mas mesmo que você esteja numa profissão da qual você ainda não ama, mas você sabe que é um processo, que você precisa dela por um tempo, dá para ser leve no processo, né? E é isso que é esse olhar que ele vai trazer aqui nesse livro. sim, eu acredito aqui que o que acontece é a questão da busca da perfeição mesmo.
Eu Sim. acho que a luta aqui pelo esforço, por fazer bastante, não é nem pelo fato de que o trabalho exige o esforço, né? Porque tem trabalho, como ele mesmo coloca, vai ter trabalho que a gente vai ter que se dedicar mais tempo e Sim. ficar mais em cima. Só que é o quanto a gente se cobra do trabalho perfeito e o que é esse trabalho perfeito. Então, ele fala muito nessa introdução aqui Uhum. que ele confundia essencialismo com. Quer dizer, ele entendia que ser essencialista era o suficiente para não para ter uma vida saudável. Só uma coisa aqui, gente, para vocês entenderem, ele tinha escrito um livro antes que chama Essencialismo, Essencialismo, isso. né? E E aí ele agora ele passou fez o muito travou. tempo da vida dele dedicado a isso. O que é o essencialismo? É fazer o que é importante, o que é essencial e deixar as coisas Prioridade, né? supérfluas ou desnecessárias para lá. E esse essencial, esse o importante, tem relação com a família, com o trabalho, sim, com o que você colocar como importante na sua vida. Só que ele estava fazendo o que era essencial e não conseguia Mesmo arrumar tempo assim, para ficar com a família, que também era né? essencial. Aí ele parou para pensar que não é só escolher o que é importante fazer, mas o como você faz o que é importante. O quanto você se dedica ao que é importante e o que realmente é importante, né? Que tem coisa que deixa de ser. Que tem Ele coisa que a gente colocou escolhe muito hoje, isso, por né? exemplo. Hoje, o que é importante para mim é tal coisa, mas daqui a algum tempo pode ser que não seja mais. E aí tudo bem a gente mudar isso e isso deixar de ser essencial na nossa vida. Uhum. Ele fala, né, na própria introdução, ele trabalha bem essa questão do cérebro, né, com relação a todo esse esforço que a gente acredita que tem que ser daquela forma, né, que a gente vive hoje um boom de tantas oportunidades, de tanta informação, de tanta coisa, e parece que a vida moderna faz a gente sentir o tempo todo isso, né, como se a gente tivesse que sempre estar nisso o tempo. E eu não sei vocês, mas assim, é tanta informação, é tanta coisa acontecendo que, assim, vou falar de mim, particularmente há um mês atrás, mais ou menos, eu tive que parar um pouco chega, né? Essa coisa de tanta informação que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para você estar nas redes sociais hoje, nesse tempo moderno, nessa coisa, né, tão doida, que eu parei um pouco e falei, para, eu nunca tinha tido episódio de ansiedade, eu tive o mês passado, eu falei, não quero isso para mim. Olha que doido, sabe? Mas eu percebi muito rápido. E isso foi muito importante de eu ter percebido. Foi onde eu falei, peraí, o Sim. que eu tô fazendo? Né? Assim, Mas é porque você tem a informação, né? Mas eu tenho a muitas pessoas não informação sabem e, reconhecer. além da informação, uma coisa muito importante que é o autoconhecimento. Eu sei que isso não é o meu normal, o meu natural. Eu sei que isso não é uma coisa que eu estou acostumada e isso me fez mal. Então, eu escolhi olhar para isso e falar, opa, peraí, não, o que eu estou fazendo, né? Mas quantos não têm? Eu acho muito importante essas lives que a gente vai trazer falando sobre o livro e que pode ser leve o caminho, porque é informação que chega para outras pessoas, né? Então isso é muito importante. E ele traz também na introdução do livro sobre essa coisa, o burnout não é uma medalha de honra. E realmente a gente conhece muitas pessoas que trabalham, eu estou trabalhando demais, estou esgotado, físico e mentalmente, e acha que isso, uau, que lindo. Não, isso não é lindo. É igual a história do workaholic, né? Que o Isso não é workaholic é saudável. uma doença, né? O workaholic é considerado uma patologia, mas as pessoas olham para isso como algo que é aceitável porque a pessoa está Sim. trabalhando. Para quem não sabe, workaholic é um termo usado para quem é viciado no trabalho, né? Tem o alcoolismo e vem dessa palavra, né, do inglês holic, né, que seria Olha, o vício aí por alguma coisa. E o workaholic é aquele que é viciado no trabalho. E o viciado no trabalho é aceitável porque é trabalho.
Mas a gente tem viciados em várias coisas, viciados em jogos, mas no trabalho não, né? As outras coisas são ruins. Então, porque é considerado o workaholic como um amor demais pelo trabalho, é apaixonado pelo trabalho, só que é sem limite, né? E por isso que eu acho, Greta, que nós que somos apaixonadas pelo que fazemos, às vezes caímos nessa rede Aham. do esforço por Sim. amar o Mas que porque o faz amo e é não tão saber falar gostoso, né? não, entendeu? A gente não sabe Ai, falar eu não para amo. as coisas, não quer Sim. perder as coisas. Muito Então a necessário gente essas acaba palavras que eu caindo amo. isso. É. E porque é exatamente, muito necessário isso que você falou. Ah, então eu amo muito o que eu faço, eu não tenho que dar limite? Tem. Aí que tá. A gente tem que dar limite sim, por mais que a gente ame mesmo o que a gente faz. Senão a gente não percebe o quanto adoecido a gente também fica no processo, mesmo amando muito o que a gente faz. É realmente saber falar os É. não necessários e amorosos. Eu sempre falei isso, né? Não os amorosos são sim pra gente. Então, assim, É. quando a gente aprende a falar alguns não com muita amorosidade, e é possível fazer isso, é onde você consegue ter esses limites que são importantes para a sua saúde mental, né? Para você ficar bem e para você ficar na presença, que eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim, essa medalha de honra de achar que trabalha demais, e é exatamente isso, a gente vê os antigos falando muito isso, né? Não, o cara acordava muito cedo, trabalhava, ficava até tarde, ou aquela fala que eu já ouvi esses dias também. Ah, eu só durmo 4 horas por noite. Eu durmo 1 hora da manhã, acordo às 5 e não sei o que. Oi? Você acha isso bom? Vai, continua assim, né? Como é que é? Não, e você vê que a pessoa toma remédio para dormir, remédio para acordar, né? Porque na verdade está fora do ritmo de fato saudável que é estar na vida, né? Porque entrou nesse ritmo doido que tá esse mundo, né? Dessa vida moderna, com tanta coisa, com tanta tecnologia, com tanta informação. Pare e se assenta, pelo amor de Deus. Eu acho que o primeiro passo é descobrir o que é essencial para você. Esse é o É. primeiro passo, mas mesmo você descobrindo o que é essencial, o que é importante, ainda assim você precisa Ser escolher o seletivo, né? Ele caminho. fala. Eu acredito que é escolher o caminho menos dolorido, porque, Greta do céu, eu fico pensando assim, por que que as pessoas acham que só porque não tá complicado não vai dar certo? Ai, tá fácil demais. O Tem leve, gente que né? fala Ele assim, fala né? isso no primeiro capítulo, né? Só porque é leve não deu Só certo? porque nossa, mas Gente! será que olha, é reto aqui, é só ir daqui e ali, certeza que é só fazer isso, tá fácil demais, né? A gente E a desconfia, gente, a expressão, né? Fácil demais, o Sam desconfia. e a gente é doido isso, porque agora que eu estava lendo essa parte no capítulo que ele fala sobre essa questão de não precisa ser difícil, né? As coisas leves. Eu lembrei muito de estudar em casa com os meus filhos, por exemplo, sabe? Às vezes querem fazer uma tarefa e tal, que é tão óbvio a resposta, né? Eu sei a resposta, mas aí você fica, não, eu não sei, não pode ser tão óbvio assim. Uhum. Eu lembrei muito disso, na hora que eu li, falei, nossa, Sim, né? é isso. Isso, não precisa ser mais que isso, A né? gente, Então você fazendo prova, sabe. gente, quantas vezes a gente vai fazer uma prova e fica lá, mas será que é só essa resposta mesmo? Ai, a professora não ia fazer uma pergunta tão É, fácil assim. Então, nós temos dificuldade de aceitar o que é simples, de aceitar o que é fácil, porque a gente vem dessa, né, dessa ideia de que só aquilo que é realmente muito difícil é essa que é bom o crença que é suficiente. cultural também, gente. É uma crença cultural. A gente pega a É, história dos nossos antigos, né? Pais, avós, não querem trabalhar muito, era a cultura. E a gente vem dessa leitura. Então, a nossa ancestralidade está aí mostrando exatamente tudo isso. E a gente tá, na verdade, a gente tem que mudar isso. Em nome de toda a história, né? De que, olha, não precisa ser tão pesado assim, dá para se realizar as coisas, dá para ser leve, dá para fluir de uma maneira mais saudável na vida. e usar a tecnologia a esse favor, né? Quando ele coloca aqui a lição das pedras,
Ah, aqui. Nossa, eu já usei tanto esse Sim. exercício lá no passado, agora eu tenho usado pouco, mas eu tinha até um aquário que eu levava nos meus treinamentos, né, para fazer e escrevia assim, eu pegava as pedras grandes e escrevia família, amigos, estudo, escrevia várias coisas para a pessoa e selecionando e colocando dentro do aquário. Para quem não conhece esse exercício, né? Você dá um aquário para a pessoa vazio e um pote com pedras grandes e outro pote com pedras pequenas e um com areia. Isso. E aí você pede para a pessoa preencher o aquário com aqueles itens e tem que caber tudo no aquário. É. E é muito difícil. Só existe uma forma disso dar certo, de caber tudo no aquário. Se a pessoa começar pelas pedras grandes. Então, se ela não colocar as pedras grandes. Oi, prima! Oi, Se ela Michele. não. A Michelle. Se elas não começarem com as pedras grandes, depois com as pedras menores e então pela areia, ela não consegue. E aí a representação, a reflexão é que as pedras grandes são as essenciais na nossa vida e por isso a gente tem que priorizar. As Tipo, saúde, pedras família, menores relacionamento, né? Que ele fala. são aquelas, né, que não são tão importantes, mas que ainda você precisa priorizar ali, porque, né, acaba fazendo parte do seu dia a dia, não dá para descartar. Mas Sim. que a areia seria tudo aquilo que atrapalha, Porque incomoda, né? E que a gente, mas que tá ali na nossa vida, só que a gente precisa encaixar, né? O supérfluo encaixar precisa nas encaixar. prioridades, né? Entre as prioridades, mas não como prioridade. É muito legal, né? Esse É exercício, muito eu acho que legal. ele visualiza muito Sim, o sim, que sim. acontece. Uhum. Ele conta um Por pouco isso que da é mais história importante dele, né, ter espaço Greta? para outras coisas. É, aí ele conta, né? Até como ele chegou nesse olhar mesmo. Porque aí ele estava atolado, agenda atolada de coisas para fazer. E aí, quando a filha fica doente, né? Tem uma crise convulsiva, ele larga tudo e vai. Então, qual é a prioridade, né? Assim, o que era importante ali? Então, é priorizar o que é mais importante mesmo, porque existe espaço para as outras coisas se encaixarem. Mas E, primeiro, e como mãe, eu acredito que uma coisa que a gente precisa reconhecer é que o que a gente faz, falando que é pelos filhos, é por nós mesmos. Porque muitas vezes a gente está atolado no serviço, no trabalho, se matando de manhã, à tarde, à noite e fala assim, mas isso é por vocês, é porque eu quero o melhor para vocês. E na verdade é para diminuir a nossa culpa, né? É para a gente ver os nossos sonhos sendo realizados nos nossos filhos. A Michelle tá aqui, ela pode contar, afirmar uma história que aconteceu com ela que eu nunca vou esquecer, que uma vez ela estava trabalhando. Michelle, coloca aí, faz um joinha aí para mim. Eu acredito que foi você que me contou essa história, tenho quase certeza. Que a Michelle estava trabalhando e a filha dela falou para ela assim, é, ela falou, mãe, não vai trabalhar não, fica aqui comigo, eu quero trabalhar. E ela falou assim, eu tô trabalhando para você, né? Para você ter, para comprar brinquedo. Eu não lembro qual que sim, era a história aí. E ela falou, essas que a mas gente não quero que você inventa, né? trabalhe mais não. Mas eu não quero que você trabalhe mais não. Eu Quero não ficar quero comigo, brinquedo, né? eu não quero... tipo, Sim. então que a criança ela não tem noção do, do valor do trabalho em si, né? Ela tá começando ali, dependendo da idade, a entender. Então, quando a gente fala isso, ela ainda se sente como se ela que tivesse afastando a mãe e o pai, né, do trabalho. Ah lá, Michelle concordou comigo da história. Eu me lembro quando eu estava dando aula, há uns 10 anos atrás, no Senac, e eu tinha meu filho muito pequenininho, né? O meu filho está fazendo 12. E ele tinha um ano e pouco. E eu atolada, porque eu estava no consultório e trabalhando. E aí, o que eu fazia? Eu tentava, a hora que eles iam dormir,
eu vou montar aula, né? Só que eu lembro de uma noite que ele estava acordado, ele queria ficar acordado, ele queria ficar comigo. E eu com o computador na mesa, e ele fazia assim, Dani, eu nunca esqueço, ele era petitiquinho. Ele estava assim no meu colo, eu no computador, aí ele fazia assim, ó, na minha cara. Mas Na frente do chamando tua computador, atenção. Ai, tipo, que olha, tô bonitinho. aqui, né? Sim, Cara, a gente tem que entender isso. Que ela me falava também que eu brincava com as crianças o dia todo e chegava em casa e não tinha tempo para ela. Eu nunca me esqueço que disso a também. Michelle é fono. É. A Michelle é E fono e ela tinha, é né, interessante os isso, né? pacientes. É interessante isso. Eu deixei de atender criança para ficar com as minhas crianças. Eu lembro que quando eles nasceram, eu atendia criança. E aí eu falei, eu lembro que eu peguei todas as coisas que eu tinha no consultório de criança e levei para casa. Legal. Fantoche, levei para casa, alguns eu deixei na escolinha que eles tinham, porque tinha bastante fantoche, tinha bastante coisa, e eles lembram até hoje isso. Eles falam, mãe, lembra dos fantoches que você deixou com a gente, você brincava com a gente? Eu deixei, e eu falava isso para mim. Eu deixei de atender criança para poder estar com as minhas crianças, Legal. né? Mas foi um olhar que eu já tinha naquela época do que era importante Sim. para mim, o que vinha primeiro, né? Mas a gente está falando de Uma uma coisa que, questão que já existe. é, eu quero falar aqui que não é pra gente se sentir culpada por ter que Não, trabalhar, né? Porque eu acho que é uma questão de como você passa isso também, né, para os filhos. Eu acredito que tem épocas da vida da gente que nós temos que nos dedicar mais do que outras, então nós vamos saber também normal. Sim. selecionar. E não é sobre o tempo, né? Não, eu quero dizer, não é sobre a quantidade de tempo, é sobre o valor do tempo. Então, às vezes a gente virar para um filho e falar assim, olha, agora eu não posso ficar com você, também faz parte do Sim, educar, eles também né? precisam saber Ele disso. também precisa saber os limites. Então, acolher primeiro, lógico, né? Perguntar o motivo desse filho querer estar conosco naquele momento, ouvir, né? Tá, então vamos fazer o seguinte, né? Agora eu vou fazer isso que eu tenho que fazer, porque eu não posso parar. E Uhum. daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, porque eu tô falando de uma coisa, porque eu trabalho em casa também, né? A gente tem trabalho em casa e tudo bem, meus filhos já estão adolescentes, eu não tenho tantos É outra problemas em fase, né? relação a Muda aí. isso, né? Mas às vezes quer conversar naquela hora, quer um negócio, ficar mandando mensagem no WhatsApp, tipo, quero falar com você, quero falar com você, uma ansiedade, né? Eu tenho filhos ansiosos. E aí, então, a gente. Eu quis falar isso porque às vezes a gente se sente mal de precisar trabalhar. Não, E não não. precisa. Mas Não, não nós vamos precisa. aprender a transformar esse tempo que nós passamos no trabalho em algo que seja menos esforçado, né? É o Mais contrário. um produtivo mais eficaz, né? Eu acho que é isso Sim, que ele sim. quer passar no livro. É o que ele fala, na verdade. A sua contribuição para o mundo não precisa ser feita às custas da sua saúde física e mental, né? Então a gente tem que estar bem para contribuir, né, para o mundo mesmo. Nós somos seres sociáveis. Mas aí ele fala, essencialismo era sobre fazer as coisas certas e o sem esforço é sobre fazê-las do jeito certo, Exatamente. É né? muito bom. Muito Isso bom. daí é um retrato assim perfeito do que a gente precisa entender, né? Do que é importante. E quando ele começa a falar um pouco do guia do livro aqui, ele traz aqui na página 27, Greta, ele Uhum. fala, né, de novo, sobre a questão do perfeccionismo, Sim, lembrando que perfeccionismo é o exagero de qualidade, né? Porque fazer um trabalho bem feito é o básico, né? É o que a gente precisa fazer mesmo. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente precisa pensar no bem feito. Mas uhum. o perfeccionismo é aquele pensamento de que nunca tá bom,
né? De que sempre pode ser melhorado. E sim, a gente pode melhorar, mas é nesse momento eu preciso focar em melhorar ou o que eu vou entregar O resultado que ele para o fala, né? momento. Sim. Para o momento, não é? Não dá para ser assim, porque senão a gente fica naquela de revisão, 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 e lê outra coisa, e faz outra Nunca se lança, coisa, né? nunca, tira, põe, desmancha. Até ele fala, né? E aí, Perfeccionismo dificulta começar projetos essenciais, né? Porque a gente acaba duvidando essenciais. da gente mesmo, a gente fica na insegurança e não vai. E é muito legal, eu tinha grifado essa parte do livro também aqui, porque se a gente não se lança, a gente não sente o processo, e é no processo que a gente se molda. Esse é um ponto, né? É no processo que a gente se molda. Porque a Então, não pessoa adianta acha que você ter uma coisa. empaca ali já no começo, né? E acha que não vai dar certo mais. Ah, eu errei. Não, gente, é no processo. Sabe uma coisa legal da gente perceber o processo da gente na nossa questão de se colocar e de não ser perfeito, né? De não buscar essa perfeição? Quando a gente começa algo, vou dar um exemplo simples. Esses dias eu estava assistindo uma palestra, acho que foi na mentoria que eu faço. E a gente estava falando sobre isso, assim, eu não, a pessoa falou assim, é sobre marketing também, né, essas coisas, e ela estava falando, quando ela começou a fazer nas redes sociais, ela não apagou os primeiros posts dela, porque aí ela olha os primeiros posts e ela vê a evolução dela, né? Então não é perfeição, nada tá perfeito, mas era aquele momento, aquele melhor dela se lançar. E aí, no processo, é que ela vai se moldando. E isso é muito legal, né? A gente viver o processo é estar vivenciando realmente na presença de cada coisa e observando onde eu vou melhorando, né? Onde eu posso melhorar? Encontrar o Do jeito que eu É o falo. encontrar o ponto de equilíbrio, né? Porque eu fico pensando assim, eu sou uma pessoa que eu preciso me cobrar de ser um pouquinho mais atenta, porque eu tenho uma questão que eu me jogo com muita facilidade, eu faço as coisas e mando bala, porque eu não tenho problema com feedback negativo. Eu quero dizer também. assim, não é nem com feedback negativo, não, que até eu tenho problema com isso. Eu não tenho problema em errar. Eu não tenho problema em errar. Né? Então, quando eu faço uma coisa que, escrevi um negócio errado lá na internet e a pessoa manda uma mensagem para mim e fala, Dani, tem alguma coisa, acho que você escreveu alguma coisa no texto errado. Tem gente que fica muito mal com isso. Nossa. Quem que viu, quem que não viu. Eu não ligo. Eu vou lá, eu corrijo e bola para frente, entendeu? Se eu tiver que apagar, eu apago. Se eu tiver que refazer, eu refaço. Então, por não ligar para isso, eu acabo não fazendo um PDCA muito bom. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente não precisa ser perfeccionista, mas também não precisa mandar bala sem checar o processo, né? Dá uma checadinha, né? Né? Às vezes eu checo e não enxergo porque eu sou muito seletiva naquilo que eu leio, mas, né? Por isso que eu consigo fazer uma leitura dinâmica, porque eu sou seletiva pra caramba. Mas esse ponto a gente tem que se ajustar, achar um equilíbrio aí de nem tanto 8 nem tanto 80, né? O que ela comentou aqui? É sempre uma riqueza ouvir essa troca de vocês, meninas. A Rosa é nossa parceira aqui desde da Lei do Triunfo, né? Linda. Verdade, Rosa, seja bem-vinda. Todos aí que estão assistindo a gente. Estão assistindo. A gente está começando esse livro novo, gente, ó. Sem esforço. Sem Hoje é a primeira live dele. E aí ele traz assim uma pergunta muito legal da gente fazer, que é o que poderia acontecer na sua vida se as coisas fáceis e sem sentido ficassem mais difíceis e as essenciais fossem leves. Ai, será que... Exatamente. Né? Tem pra uma coisa que ele... olhar, né? Nossa, o tempo todo eu fiquei pensando nisso. Muito gostoso o livro, né? Muito. Na página 27 ainda, ele fala sobre
sempre que seu esforço gera um benefício único, você obtém um resultado linear. Com o resultado residual, você investe o esforço uma vez e colhe benefícios várias vezes, que ele quer dizer que a gente pode, né, reutilizar as coisas, Sim, né? ele vai fluindo. Isso, que uma coisa que a gente cria, constrói, a gente pode utilizar em outros momentos, em outras coisas. A gente não precisa cada vez fazer algo do zero, né? Sim. Ou reiniciar, jogar fora, descartar. Então, dá para reaproveitar as coisas, dá para acumular aprendizados aí e assim ter que fazer menos da próxima vez, né? Então, fazer uma coisa que é possível ser reaproveitada é muito importante Ele para fala ter isso. menos esforço. Isso que você acabou de dizer está na fala dele aqui, ó. É claro que nem tudo na vida pode ser feito sem esforço, mas é possível tornar as coisas essenciais menos impossíveis. Depois, mais fáceis, em seguida fácil, e depois sem esforço. Né? Eu acho que quando a gente Um cria isso processo na muito nossa mente, legal. porque é um caminho. Gente, o que a gente precisa entender é que o nosso cérebro, cada vez que a gente toma consciência de uma coisa, cada vez que a gente entende como uma coisa funciona, a gente cria um caminho mental ali para o nosso cérebro que facilita o nosso entendimento, que facilita a nossa ação. É isso que é hábito. O hábito é exatamente isso, um caminho que o cérebro cria para a execução de tarefas que se automatiza e que, portanto, né, se torna muito mais leve, muito mais fácil fazer. Então, quando a gente fica cada hora pensando numa forma de fazer a mesma coisa, a gente fica criando vários caminhos e não utiliza nenhum. Por isso que é tão importante algumas rotinas na nossa vida, né, Greta? Por isso que é importante. Hábitos e rotina, que é quando você vai mudando e aí seu cérebro vai entendendo de uma outra forma as coisas. E aí ele traz, eu acho uma coisa que ele traz também, que eu sinto isso muito real, assim, né? Para que a gente vive se não para tornar as coisas mais leves? Por favor, gente, será que a gente tem que viver sempre no difícil? A gente complica muito. Pra que E eu complicar falo a tanto? gente que eu me incluo também, viu? Que a gente. Nossa, como que a gente não complica precisa tanta coisa? complicar, exatamente, a gente não precisa complicar, né? E aí, no primeiro, a gente está falando da introdução. Bom dia, Luana! A gente está falando da Bom introdução dia. e esse primeiro capítulo do Sem Esforço, e ele traz bem essa leitura mesmo, né? Da questão do cérebro, da gente se adaptar, da gente entender que essas crenças que vieram podem ser modificadas através de um novo hábito, né? De uma nova forma de você viver, que você pode ser leve diante disso tudo. Ai, eu adorei, sabe o quê? Ele faz uma comparação com o computador, né? E como é importante a gente liberar o cache, né? A gente limpar o cache da nossa vida. De vez em quando, Eu vou até ler uma coisa que ele coloca aqui, ó. Pense em como o computador fica mais lento quando o disco rígido está cheio demais de arquivos e dados de navegação. A máquina ainda tem uma potência excelente, mas está menos disponível para cumprir suas funções essenciais. Então, é isso, né? A gente vai juntando faxina coisas, mental. tralhas, pensamentos negativos, sei lá, gente, vamos pensar assim, né? Ao invés de ir e fazer, a gente fica muito tempo pensando sobre aquilo. Eu falo que a gente gasta, pensando o que eu falo, ai, será que vai dar certo? Ai, será que se eu começar por aqui? Ai, será que se eu... E se? E se? E se? E se? Que é o que gera maior angústia e ansiedade nas pessoas. Sim. Faz, caramba. Às vezes eu falo, né? Às vezes eu falo para os meus pacientes, não dá só para fazer? Por que que tem que ficar tanto tempo pensando? Vai e faz. Vai lá e faz logo, tira aquilo. Coisa simples assim, por exemplo, às vezes a pessoa
fala numa sessão, nossa, aquele negócio tá lá na frente da minha casa até agora, aquele negócio tá lá na frente da minha casa até agora, aquele negócio... Você já pensou em como tirar aquele negócio de lá? Né? Então fica pensando no problema, mas não pensa na solução. Então faz, gente, né? As A mágoas Luna pesam colocou assim, muito. isso. Como seria se liberar das mágoas e ter uma vida mais leve? Perdoar, né? Perfeito. E esse perdão, na realidade, não é pelo fato que aconteceu, é você de estar carregando tudo isso para agora, né? É o se perdoar com relação O a que é ficar uma preso mágoa, a tudo né? isso, né? O que é uma mágoa? É uma chateação, é uma dor por algo que outra pessoa fez. Lógico que dói, seu sentimento é legítimo, todo mundo se magoa, mas ficar na mágoa significa estar dando mais importância ao outro do que a si mesmo. É Então, ficar quando a preso gente naquilo, né? entende que isso é do outro, que a fala foi do outro, que é o que o outro pensa, que é o comportamento do outro, não tem nada a ver com a gente já vai se libertando. E o outro Sim. é quem ele é, o outro nem sempre vai ser como a gente espera que ele seja. Então, perdoar também quem o outro é, né? A maneira como o outro resolve as coisas, faz as A coisas. forma... E o perdão com relação aos outros é uma questão também muito de aceitar o outro como ele é mesmo, né? Por mais difícil que a gente, por mais que a gente não concorde, a gente aceita a forma, a gente entende que é dessa forma, que foi melhor que o outro pôde fazer naquele período. E aí a gente fica mais leve diante de tudo isso. Isso também é muito importante, né? Então tem muito a ver com a forma que como, onde eu estou pondo mais foco, né? Ao que já aconteceu, porque se tem marco foi lá atrás, né? Já foi, já Sim. está lá atrás. E para onde eu vou agora? Eu escolho continuar nesse peso, levando isso para o meu dia a dia, para o meu presente, né? Ou tudo bem, E, foi e, assim e e me ouvir a deixe mais leve. necessidade. Ouve a sua necessidade. De repente, você precisa falar para a pessoa, né? O Sim. quanto aquilo te magoou, te machucou. Não para que a pessoa se desculpe, ou porque quando a gente aprende também que as nossas ações elas geram consequências, mas nós fazemos porque é o certo, porque é o melhor para nós, e não porque nós vamos ter um retorno disso, né? Quando a gente faz sem a necessidade do retorno, a gente faz, se alivia, fica bem conosco, independente se o outro vai pedir perdão, se ele vai pedir desculpa, se Não, ele vai, sem né? espera, né? Mas ouve a sua necessidade, porque de repente você precisa falar para essa pessoa que você está sentindo e tá tudo bem falar também, né? Não, porque A está forma, mas engasgado, é melhor às vezes falar, é né? necessário falar, né? Mas e É. descobrir a forma de falar, né? Que aquilo me machucou, que aquilo não tá legal para mim, não foi legal, e eu tô ressignificando isso através da minha fala, inclusive, né? E isso é muito importante. E o que ela está falando cai aqui num negócio que ele fala no livro, que a psicologia cognitiva chama de carga perceptiva, Na né? Que página 34, aqui, ó. exatamente, o que acontece com a nossa mente? Nós percebemos o que nós selecionamos aquilo que nós ouvimos, vemos, porque a nossa mente não consegue prestar atenção. Ela é até capaz de receber informação, mas ela não é capaz de memorizar, porque senão ia ser uma loucura, né? Então, o que a gente memoriza são coisas que são significativas para nós. E as emoções negativas, as dores, os sentimentos até mesmo as boas, né? Alegria demais, euforia demais, o que gera os sentimentos em si, as emoções, elas são mais perceptivas e memorizáveis, vamos pensar assim, do que as outras coisas. Então, quando o que a gente vive tem uma carga de medo, de ressentimento, de raiva ou de amor muito grande, a nossa tendência é dar prioridade para isso, é olhar mais para isso, e é o que acaba fazendo com que a gente se prenda
nesse looping aí dos sentimentos, né? Nossa, essa aqui De é ficar. bem isso, ó, que ele está falando, das emoções aqui, ó, né? O que ele está falando é exatamente do reclamação, fardo, raiva, ressentimento, medo, distrações, premissas equivocadas, exaustão. Tudo isso fica, né, disputando mentalmente dentro da gente, se a Isso, gente alimenta tudo isso, nos deixando com ainda menos recursos para as coisas que realmente importam. Exatamente essa fala dele aqui, ó. Obrigada, e Luana, aí, pela partilha. e aí o estado sem esforço seria não estar cheio desses Disso sentimentos, tudo. né? Exatamente. O Não se estado sem encher dessas esforço, coisas. é isso, vou só finalizar aqui. Estado sem esforço é aquele em que você está fisicamente descansado, emocionalmente aliviado e mentalmente energizado. Está 100% presente, atento e focado no que é essencial naquele momento. É capaz de fazer com facilidade realmente o que importa. Exatamente. Ó, Exatamente. aquela expressão é melhor, como que é? É melhor a paz do que a razão? É por aí. Às vezes Muito a bom. gente Prefiro precisa ter paz, né, do que razão. Porque ter senão você fica na paz. disputa. Ó, eu sempre falo assim, você pode qualquer coisa, você pode falar o que você pensa, você pode ir onde você quiser, você pode qualquer coisa, mas você deve, né? Essa é a pergunta que a gente Você quer? Mas precisa se fazer. você Você escolhe. deve, você. Às vezes a pessoa até quer falar um monte de Sim. coisa para o outro, mas o pensar assim, mas será que quando eu falo eu devo, não é nenhuma questão de obrigação, mas é do olhar e falar assim, mas o que eu ganho com isso, né? No sentido assim, vai me dar paz interior ou eu só vou estar vomitando um negócio, ou só estou fazendo um negócio que no final das contas não vai fazer sentido, né? Então, Nossa, a pergunta se eu devo é importante. E ele associa o estado sem esforço com aquele momento, né, onde a gente chega em casa, toma um banho quente, se sim. alimenta, deita na cama, né, fica tipo, Mais e tem uma boa leve. noite de. Muito legal isso. Aí a gente entra no capítulo 1 da primeira Inverter. parte, porque tem essa primeira introdução aqui, tem a introdução do livro, aí ele é dividido em partes, e na primeira parte tem uma apresentação, e aí tem o capítulo 1 que é inverter. Gente, isso Isso. aqui é Muito legal. sensacional! Muito legal. Esse inverter é muito, muito, muito legal, E se porque, pudesse ser fácil? Essa é a grande pergunta de sempre, né? Eu tô fazendo uma coisa. nossa, Tá tão difícil, não sei o quê, e fico naquilo, nossa, como tá difícil, como tá penoso, como tá. Para e faz essa pergunta. E se isso pudesse ser fácil? É uma mudança de olhar. Não é uma mudança, você não vai deixar de fazer aquilo que você vai fazer. Não, você só vai se perguntar: e se eu conseguir olhar isso com mais facilidade? quem tá aí, coloca pra gente algum ditado popular que vocês conhecem sobre dinheiro, sobre trabalho, que fala sobre o esforço, porque nós temos vários aqui para falar de Muito como que a legal. nossa cabeça fervilha com crenças que só, né, complicam mais a vida da gente. Coloquem aí que a gente já vai falar sobre isso. Quem lembrar de algum ditado que fala sobre trabalho, dinheiro, que está relacionado a trabalho duro, esforço exagerado. É uma coisa muito interessante e ele traz nesse capítulo que eu gosto muito, assim, porque é uma coisa que eu tenho visto bastante com meus clientes também, né? Quando a gente fala sobre o trabalho não ser algo dificultoso, e sim algo natural. Então, de repente, aquilo que você faz naturalmente pode virar o seu negócio. Quando eu falo isso, meus pacientes falam assim: como assim? Imagina, tem que ser trabalho. Gente, né? Então, assim, a Luna falou para ganhar É dinheiro tudo é preciso começa trabalhar com o duro, nome, né? né?
Na verdade, a gente sempre acreditou muito, pá, tem que trabalhar demais, tem que se esforçar demais. Gente, não. A gente está percebendo que o dinheiro, inclusive, flui quando a gente está sintonizado com a nossa leveza. Para mim, Exatamente. isso é muito É claro. porque é natural do ser humano, ele coloca aqui no livro. Por isso que eu falo do hábito, né? Trabalhe enquanto Trabalho eles enquanto dormem. eles dormem. Nossa! Né? Nossa, essa é Exatamente, Larissa. Esses para dias eu ser bem escutei sucedido, né? Trabalhe enquanto esses eles dias eu dormem. escutei de uma pessoa muito influente, inclusive, assim, e ele é influente no sentido, assim, para adolescente, sabe? Uma coisa muito assim, comentando, né, que ele iria fazer um trabalho, mas que ele dorme muito pouco, né? Não, a fala foi mais ou menos assim. Eu durmo às 2 da manhã e acordo às 6. Então dá para você também fazer a mesma coisa. Juro. Eu Dá, fiquei né? olhando Mas não quero. aquilo. Eu olhei aquilo e falei, cara, ele é um influenciador de jovens. Tá pedindo para dormir menos, para trabalhar que nem um doido, para viver numa ansiedade. Eu falei, gente, o que é isso? Greta, se a gente olhar como que é o Meu incentivo do Deus! estudo para o vestibular, né? A gente que tem adolescentes em casa, aquela cobrança do estudo do vestibular, olha, eu acho que eu devo ser vista como uma mãe muito relaxada, muito relaxada. Porque aqui em casa as pessoas estudam quando e como querem. Eu não sou. Não Greta, eu tem nunca noção. gostei de estudar forçada. Eu Nunca sou uma fiquei. pessoa estudiosíssima do que eu quero. Sim, Do que eu quero. Eu eu me estudo o que eu dedico quero, eu naquilo que eu leio o que eu quero. quero. É. Né? Por que eu nunca não sou uma concurseira? Porque para prestar concurso você tem que estudar o que manda lá o figurino. E eu sou péssima nisso. Eu odeio ter que estudar uma coisa que eu não gosto de estudar. É desumano mesmo. É, A Luana falando que é desumano. é Então eu desumano, isso vejo mesmo. assim uma cobrança social de uma adolescente de 17 anos para passar numa faculdade com 100 candidatos por vaga, uma loucura, E ela nem né? sabe o que ela E quer. sendo que esse adolescente nem sabe. Ah, olha, então, eu. Pode falar que eu sou da lei do mínimo esforço, quem quiser, mas eu tô vendo que Esse eu tô livro é certa nosso, né, aqui por Dani? esse livro. Esse livro é nosso, vai ser de cabeceira, Eu gente, sem sou. esforço. A vida pode ser leve mesmo, Eu sou né? uma pessoa que não para o dia inteiro, mas quando uma coisa começa a ficar muito complicada para mim, muito difícil, eu vou lá, faço meu crochê, eu vou lá fazer uma Isso outra mesmo. leitura, entendeu? Eu sou do trabalho intenso, mas é tão, sei lá, é tão mais leve para mim, mas pode ser da minha personalidade já, então, né? Mas que eu já me cobrei muito, Sim. de Não trabalhar muito precisa desse assim. jeito. E aí ele fala aqui, muitas vezes sacrificamos o nosso tempo, a nossa energia e até a nossa sanidade mental por acreditar que o sacrifício é essencial por si só. O problema é que a complexidade da vida moderna criou essa falsa dicotomia entre coisas que são essenciais e difíceis e coisas que são triviais e fáceis. É quase uma lei natural para algumas pessoas. Se uma coisa é fácil, então ela não é importante. Você Olha tá isso, onde? na página 39. Exatamente, sabe? Onde fala, trabalho não precisa ser sinônimo de dificuldade, Sim. né? Então, é algo que É, pode ser, gente, a gente tem que mudar um pouco, e tá maçante, a gente vê tanta coisa acontecendo nessa questão da tecnologia, tanta coisa, tanta informação, e a gente, calma, né? Gente, para, analisa o que que você é. quer, quem é você nisso, sabe? O que que você deseja? Eu vi aqui vários ditados que eu ouvia. O pessoal não colocou aí outros ditados, então vamos falar para eles, né? Sangue, suor e lágrimas. Nossa, verdade. Dinheiro fácil vai fácil, né? Quer É dizer, só ter uma boa toda educação vez que a financeira. gente toda vez que a gente fala de dinheiro,
nossa, tá ganhando dinheiro fácil, nós estamos querendo dizer que a pessoa, só porque veio fácil, ela não merece. Não é Né? nada disso, né? Dinheiro que vem fácil vai fácil. A expressão falar é fácil, né, significa justamente isso, né? Uma crítica, porque quer dizer que falar não é o mesmo que fazer, como se o fazer sempre fosse muito difícil, né, para aquela E como situação. se falar fosse tão fácil também, né? Tem tanta gente que não É, consegue. tem gente que tem mais facilidade em fazer do que falar. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. A pena, né? Como Cortella já colocou quando Nossa, eu discuti o livro com as meninas lá, Por que fazemos o que fazemos, o Cortella ele dinheiro traz não esse nasce em negócio da árvore. pena. Dinheiro não nasce ar. A pena. Por que que a gente tem essa mania de falar vale a pena? Pena é difícil, vale a pena já tá falando que é muito difícil o negócio, né? Vai ser bem difícil conseguir isso, mas temos que tentar. E aí a gente já vem com aquela ideia, né? Que a gente, ouvindo tudo isso, a gente acredita que o certo é difícil de fazer, né? Aí qual é a mensagem que tá vindo no seu cérebro, né? Ah, então, ó, é o difícil, é o pesado, não é nada disso. A ideia de trabalhar menos nem sempre é bem vista. As pessoas se Uhum. sentem preguiçosas e culpadas por não fazerem um esforço extra sempre que pedem. Então, a pessoa não pode ficar de boa, ela não pode ficar de folga, ela não pode. Por isso que tanta gente não para de trabalhar, não tem férias, não para de trabalhar, porque trabalha aos finais de semana, Eu porque na verdade conheço, tem medo de ser julgado de eu não preguiçoso. sei vocês, mas eu conheço várias pessoas que quando entram em férias ou final de semana adoecem, Sim. Eu né? lembro Olha o que uma está época que por meu trás marido tinha disso. síndrome. Eu lembro uma época que meu marido tinha a síndrome do domingo. O domingo ele já começava já ficar angustiado porque, né, segunda ele já tinha que se preparar, ele ficava porque na segunda-feira ele tinha que estar inteirinho, belezinha, quer dizer, quem que aproveita o domingo assim? Hoje não, Não, hoje e ele já outra, tem e uma quando visão ficava diferente. doente, quando adoecia no final de semana, ou um dia de folga ou de férias, era muito pesado, né? Assim, porque eu preciso ficar bem para trabalhar. Eu preciso. Gente, você precisa ficar bem para estar na vida, tá? Não é só para trabalhar. Olha eu. O Gente, trabalho deveria ser parte da vida e não a vida parte do trabalho, gente. pois é, cara, é muito maluco isso, assim. É muito Ai, louco quando a gente pensa que a gente trabalha para ter um descanso e não descansa de tanto não trabalhar, né? É descansa, muito louco. não descansa, não Inverte. aproveita. Gente, vamos mudar o olhar, né? Inverte. Vamos mudar o olhar. É. E ele traz nesse capítulo exatamente muito isso, né? Assim, um novo olhar para as coisas. E se esse projeto social pode ser fácil, se pudesse vir com facilidade, se meu olhar pode mudar isso. Então, a ideia de trabalhar menos nem sempre é bem vista, como você tinha falado. As pessoas se sentem preguiçosas e culpadas. E é bem isso que acontece, né? Muitas pessoas que eu conheço que chegam no final de semana ou adoecem, ou eu não posso ficar doente, eu não posso isso, não posso aquilo, né? Porque tem que trabalhar, tem que arrumar dinheiro, tem que ter essa mentalidade Não é consciente, não, poder, aí né? A muito doença machucado. ela vem porque você não está aguentando mais. Nossa, é muito difícil Então, isso. inverter, Pesado. ele coloca da inversão sem esforço, né? Inverter Exatamente. significa virar um pressuposto ou abordagem de cabeça para baixo. Trabalhar de trás para frente. Perguntar: e se o oposto fosse verdadeiro? Né? E se a gente encontrasse o caminho mais fácil? Sim. E se isso fosse fácil, significa aprender a resolver problemas num estado de foco, clareza e calma. Significa ficar bom em fazer as coisas avançarem, investindo menos esforço. Eu acho que a primeira coisa a gente precisa virar A a chave, né? chavinha, né? Precisa mudar o mindset, a gente precisa
trabalhar a nossa mente para entender que o simples é tão bom quanto o complicado. Sim. Ou até melhor que o complicado, porque vai gerar menos esforço para você. Ele fala aqui, ó, Então, acho que é exatamente onde você está, na página 43, né? A é, inversão pode ajudar a perceber insights óbvios que você deixou passar porque estava com foco naquele problema, só olhando um único ponto de vista. E eu falo da constelação porque a constelação é incrível, né, nesse olhar. Porque a hora que você coloca o negócio... Ontem eu fiz uma constelação e foi bem isso, assim. Era sobre dinheiro, né? E a pessoa foi colocando... E a hora que ela viu as peças, ela falou... Nossa, eu tava olhando só de um jeito. Sabe? A hora que você olha de um outro ponto de vista, a mesma coisa, olhada de... Não é outra coisa, a gente está falando da mesma coisa, olhada de um outro ponto de vista. A gente não está falando vai mudar de trabalho, não. A gente está falando, olha um outro ponto de vista do seu próprio trabalho, daquele próprio problema, daquela situação que você precisa resolver. Só olha diferente. Muda seu lugar. Você vai ver coisas. Isso serve para a criação também. Tudo. Porque as pessoas acham que criatividade está relacionada a uma coisa muito difícil. Nossa, que tem que inventar a roda de novo, né? Que não, tem que ser um Einstein, tem que ser um Steve Jobs. Gente, a criatividade ela está muito mais relacionada à prática diária. Como a gente consegue resolver nossos problemas, né? Como a gente consegue ajudar nossos clientes, os nossos pacientes. Então, quando olhar com outros olhos, ir atrás de outros caminhos, isso facilita. Claro que você não vai fazer isso toda vez que você for sair de casa, toda vez que você for fazer um trabalho. Tem coisa que pegar a linha reta é melhor. Ponto. Né? Para que ficar complicando o processo se ele já está simples ali? Se tiver tudo ok. Se tem um jeito simples, não precisa. É igual a história. Já pensou se cada vez que você fosse trocar a lâmpada, você fosse ficar pensando 10 vezes qual é a melhor lâmpada para se comprar, entendeu? Então, né? Vai lá e troca, faz uma busca ali básica e vai lá e troca. Então, é isso. A impressão que dá nesse livro é que a maioria das pessoas colocam muito empecilhos, muitas etapas para o mesmo processo, faz as coisas, perde muito tempo em pequenas decisões, em decisões que é só tomar. Que é só fazer, que é só pegar, que é só... Fica complicando, né? Em vez de... É igual atividade física. Eu sempre uso esse exemplo da atividade física porque eu sinto que ou as pessoas elas têm todos os dias para fazer atividades físicas ou ela não faz. Né? Ou ela faz a dieta de segunda a segunda ou ela não faz. Que nós somos muito isso. Né? Por que a segunda-feira virou o Dia Nacional do Recomeço, da dieta? Porque as pessoas precisam de um dia para começar alguma coisa, todo dia, toda hora. Né? Eu vou falar igual meu pai quando parou de fumar. Meu pai, ele estava no meio do dia, assim, ele percebeu que ele tinha fumado 60 cigarros. Tomou consciência, jogou o maço fora porque ele falou assim que ele não ia dar... Se ele ia parar, ele não ia incentivar mais ninguém a fumar. Então ele jogou literalmente o maço fora e nunca mais pôs um cigarro na boca. Porque ele tomou consciência, ele entendeu e simplesmente fez. Então, levou 30 anos? Levou, só que meu pai nunca tinha parado. Meu pai nunca pensou em parar de fumar. O dia que ele pensou, ele parou. Então, eu acho que é isso, sabe? É pegar e fazer. Tem coisas que a gente tem que pegar e fazer. Vai e faz. Porque senão você nunca vai ter o dia D. Sem buscar um caminho. Não vai ter a hora H, o dia D.
se você não for lá e não fizer. Eu não sei como que tá seu tempo aí, Greta, se você... Porque a gente tá dando 1 hora que a gente tá aqui, não sei se Por tá mim dá para ficar tranquilo mais um aí. pouco. Tá. Tá. Aí, Greta, quando ele tá falando aqui, né, passagem só de ida para o fácil, uma Uhum. coisa que eu achei legal é quando ele fala assim sobre o mero questionamento da necessidade das características e das funções complexas, né? Que a gente precisa se perguntar se a gente tá mesmo no caminho mais fácil, né? Será que eu preciso fazer isso? Será que isso realmente importa nesse processo? Né? Porque eu Uhum. lembro que eu ficava assim, nossa, eu não vou fazer atividade porque eu não tenho roupa. Porque As eu não posso pagar a mentiras que a gente academia, inventa, né? Que né? é Porque eu não verdade. posso pagar a academia. Então, ou a dieta é cara, né? Fazer dieta é caro. Então, me parece que a gente... Mas é mesmo? É caro mesmo? Eu preciso de uma roupa apropriada para fazer isso? Então, são perguntas que acabam ajudando a gente a encontrar, né? Esse caminho que é mais fácil aí de deixar menos complexos. Que ele fala do bilhete, que ele dá o exemplo do bilhete, do embarque, que Uhum. todas as Sim. agências de Faziam de um avião jeito. estavam fazendo um cartão de embarque maior, chiquitíssimo, ia ficar um custo absurdo para ele, e ele foi lá e imprimiu uns cartõezinhos e resolveu o E problema. pronto, acabou. E aí depois começou a girar desse jeito para tudo. Todas as outras. Mais fácil, né, gente? Sim. É mais É fácil. igual festa de aniversário, né? Às vezes a pessoa não comemora o aniversário com quem ama, com quem gosta, porque tem que ser o evento do ano, porque tem que colocar o enfeite, porque tem que ser o bolo X, porque tem que ser a melhor bebida. Meu, faz um kit, pede para as pessoas fazerem um kit, cada um leva um pouco e E tá comemora o tudo raio do seu certo, a festa vai continuar, aniversário. a festa vai acontecer do mesmo jeito, né? Gente, o que é mais importante, né? E eu Aprendi falo que isso parte até para os importante casamentos. aqui, aprendi que parte mais importante da estratégia de negócio é resolver o problema mais simples, mais fácil e mais valioso. E isso que é um grande ponto, né? Às vezes a gente o olhar nosso só tá porque é difícil, só tá porque é complicado, e na realidade a estratégia é exatamente resolver os problemas mais simples. É uma ilusão coletiva achar que o excesso de trabalho e o esgotamento são o preço que precisamos pagar para sermos bem-sucedidos. Até postei essa frase hoje, porque é bem isso mesmo, né? A gente tem que E entra tirar da muito no que a nossa gente está vendo, cabeça né? É o que a gente vê mesmo por aí, essas coisas do que burnout, o tanto de sucesso de ansiedade, tudo precisa isso ser. colocado Estamos terminando, gente. terminamos esses primeiros capítulos aqui. Quando E aí abandonamos a eu falsa ideia, queria. deixa eu só ver aqui. Ah, que eu tinha marcado um X aqui, ó. Quando abandonamos a falsa ideia de que o caminho mais fácil só pode ser algo inferior, os obstáculos desaparecem. E quando isso acontece, podemos começar a revelar o nosso estado, então, sem esforço. Né? A gente deixa a coisa acontecer melhor, e fluir melhor. Que veio da frase do Buffett, né? Que não quero pular barras com 3 metros de altura. Procura de 30 centímetros sobre as quais eu possa dar um passo. Amei É isso! demais, né? Amei! Nossa, gente, imagina o que vem por aí nos próximos capítulos. Por Pois que é. você não lê conosco? Compra o Ô, livro, gente, lê conosco. quem quiser comprar o livro e participar com a gente aqui de terça-feira nas lives é muito bem-vindo, porque é gostoso partilhar de como cada um está sentindo o livro, tá, gente? É muito bem-vindo, de verdade. Venham. Gratidão pela partilha de vocês, minha Rosa. Um beijo, querida. Luana, obrigada. Todo mundo que estava aí, Larissa, Michele, o pessoal que estava com a gente hoje. A gente vai estar na próxima terça novamente. E aí o próximo capítulo chama Desfrutar. E se puder ser divertido? Ai, gente, Não, é demais. leve e E divertido.
É bom. Eu acredito que isso aqui que nós estamos fazendo é um exemplo de sem esforço. Porque ler é uma coisa que geralmente tem muita gente que vê o ler como, nossa, uma dificuldade, um esforço, que tem que, né? Mas a gente tornou isso uma coisa gostosa, Tão porque quando a gostosa. gente lê e vem para cá, eu tô com 2 grupos de estudo, tô lendo esse livro com você e tô lendo o Carreiras Exponenciais com o meu grupo de orientação profissional. É E tão tá sendo gostoso, uma né? delícia, porque eu Sim, tô lendo livros gostosos, discutindo, né? E isso sim. se torna tudo bem mais simples mesmo. Gente, Gente, um beijo, até beijo e semana até que a vem. próxima terça. Amiga, até semana que vem. Até! Beijo. Tchau, gente. Tchau!